Olá, meu nome é Elaine e bem-vindo a mais um dos vídeos do canal Memorização Lúdica, série Súmulas Vinculantes. Hoje vamos aprender a memorizar a súmula vinculante número 11. Essa súmula trata do uso de algemas e é muito importante, cai frequentemente em provas e concursos. Vamos lá? Súmula vinculante, como já estamos cansados de saber, é representado por um super-herói, um aviãozinho de papel e um ventilador. Para saber o porquê da escolha dessas imagens, sugiro a você que visite o vídeo da súmula vinculante número 1. E o número 11? O número 11 para a gente é representado pela imagem de uma onça. Por que uma onça? Porque onça e 11 são palavras muito parecidas. Então, a imagem de uma onça é que vamos utilizar daqui para frente para a ideia do número 11, tudo bem? Vamos então começar. A súmula inicia com só é lícito. Só fica tranquilo, né? Só dá a ideia de sozinho, de solitário. Então, para isso, vamos usar a ideia de uma pessoa que está sozinha, abandonada, sozinha, solitária, como essa imagem que estamos vendo aqui. Ilícito. Lícito faz lembrar liso, não faz? Então, nós vamos adotar a ideia de um cabelo bem lisinho para remeter à ideia de lícito. Só que só liso vai me fazer lembrar do começo da palavra, mas não do final. Então, para dar um reforço desse cito no final, eu uso a ideia de certo. Sabe aquele certo de prova? Aquele vizinho? Pois então, liso mais certo fica algo parecido com lícito. Então, esse conjunto de imagens traz para a gente a ideia de lícito daqui para frente, certo? Lícito o quê? O uso. Já combinamos também em outras súmulas que a ideia de uso é representada pela bandeira dos Estados Unidos, escrito USA. USA representa a ideia de uso. Uso de quê? Uso de algemas. Para algemas, fica tranquilo criar uma imagem, já que se trata de algo concreto, portanto, representado pela imagem de algemas. Em caso, vamos adotar a ideia de uma casa com uma gravata, para remeter a ideia de masculino. Então, casa, masculino, vira casa. Pegaram? Caso de resistência. Resistência também não é tão difícil de imaginar uma imagem. Vamos pensar o seguinte: alguém que está querendo ir para frente e outra pessoa freando, segurando para que ela não saia do lugar. Isso é resistência. Portanto, essa é a imagem que vamos adotar para resistência. O E já combinamos que é representado pela letra E mesmo, sem grandes problemas. E fundado. Fundado, vamos ter que dar uma forçadinha aqui. Fundado me lembra fundição. E o que é fundição? Fundição é aquela atividade de derretimento de metais, de aço, para fazer estruturas metálicas, não é mesmo? Portanto, a imagem de uma pessoa fazendo essa atividade de fundição me remete à ideia de fundado. Obviamente, nós vamos fazendo essas correções ao longo das revisões periódicas, então fiquem tranquilos. Fundição e fundado têm algo parecido, portanto, funciona. Adotem, ok? Receio. Receio é a ideia de alguém que está assustado, alguém que está com medo, levou um susto. Como essa imagem que está aqui, que inclusive eu acho uma imagem bem engraçada, vocês não acham? Essa é a imagem que nós usamos para receio. Receio de fuga. Fuga, tranquilo, fugir. Gente, pensem. Você tem uma gaiola cheia de passarinhos, doidinhos para ir embora. Você abriu a portinhola e eles saíram voando, saíram fugindo. Então, essa é a ideia que usamos para fuga. Uma gaiola que acabou de ser aberta, ok? Ou, vamos ver que essa súmula está repleta de ou, gente. Ou, velha conhecida nossa, nosso homenzinho com alto-falante gritando ou. Mantém aqui. Ou perigo. Perigo também não é uma imagem tão difícil de criar. Por quê? Porque ele é muito corrente no nosso dia a dia. Vemos sempre em produtos de limpeza, vimos em desenhos animados, em filmes. A ideia daquela caveira com dois ossos fazendo um X. Essa mesma ideia que nós vamos adotar aqui para perigo. Perigo de quê? Perigo à integridade física. O que é integridade física? É querer manter meu corpo são, inteiro, saudável, não é mesmo? Sem lesões. Isso é integridade física. Vamos agora dar uma forçadinha de barra para criar uma imagem para isso. Se eu tenho um jacaré correndo atrás de mim,
eu vou sair correndo, não vou? Sim, porque eu não quero virar almoço de jacaré. Essa é a mesma ideia que nós vamos usar aqui para integridade física. Como assim, Elaine? Bom, uma pessoa correndo, fugindo para não virar almoço de um jacaré é porque ela está querendo resguardar a sua integridade física. Até aí vocês entenderam. Entenderam, né? Nem forçadinha de barra, mas vocês entenderam. Tá, mas a ideia de alguém fugindo do jacaré não me vem a ideia de integridade física nem a pau. Como é que nós vamos fazer então para lembrar? Essa pessoa que está correndo está segurando um I numa mão e um F com a outra. Então isso vai ter a ideia de integridade física, como essa que está aqui. Ah, Elaine, você não forçadinha de barra. É, eu dei, mas funciona. Acompanhem, persistam, que funciona. Integridade física, alguém fugindo de um jacaré para não virar almoço. Ok? Integridade física de quem? Própria. Bom, própria quer dizer relacionado a si mesmo. Portanto, alguém apontando para si mesmo remete à ideia de próprio. Pegaram? Próprio ou alheio. Bom, se próprio é alguém apontando para si mesmo, alheio é alguém apontando para o outro. Faz sentido, não faz? Eu sei que faz. Aí, para lembrar de alheio, a gente coloca um azinho junto, só para dar um reforcinho aqui, ok? Então, perigo, a integridade física própria ou alheia por parte. Eu não sei vocês, mas quando eu estava lá pensando, tentando criar um símbolo para parte, a primeira imagem que me veio à cabeça foi aquela ideia de um mágico serrando a mulher ao meio, dividindo em duas partes. Pegaram? Essa é a imagem que eu sugiro para vocês, para parte. Um mágico que serrou a mulher por parte do preso. Preso tranquilo, imagina um presinho lá com aquela roupinha toda listrada, com uma grade. Tá preso. Preso ou terceiros. Para terceiros, eu uso a ideia de uma competição de qualquer coisa e aí tem a premiação. Então nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Quem recebeu a medalha de bronze, o prêmio do terceiro lugar, representa aqui a ideia de terceiros. Pegaram? Prosseguimos com justificada. Justificada, me recordo sempre do Word, porque não tem aqueles alinhamentos, alinhamento à esquerda, alinhamento à direita, centralizado e justificado, que é aquele que é de fora a fora, pega toda a extensão. Pois então, essa é a ideia que eu sugiro para vocês também. Justificado, lembre-se do alinhamento do Word, ok? Justificado por escrito. Excepcionalidade. Exceto, me lembra inseto. Inclusive, eu já usei muito essa imagem e ela já me salvou em provas, viu? Muito boa, recomendadíssimo. Pense o seguinte, toda vez que você tem uma exceção, lembre-se de colocar um inseto na sua cabeça. Não na sua cabeça, literalmente, claro, mas mentalmente. Por quê? Porque exceto e inseto são palavras muito parecidas. Então, toda vez que eu tenho que pensar em alguma coisa, lembrar de um conteúdo, e eu desenhei um bichinho junto, um inseto lá, eu me lembro que é uma exceção. Inseto, exceto. Mas aqui está com excepcionalidade. Então, nós já combinamos, esse final idade das palavras é representado por um bolo de aniversário. Por quê? Porque bolo de aniversário, quando você vai fazer aniversário, você está mais velho. Se você está mais velho, você tem mais idade. Lembram-se? Já expliquei isso em outras súmulas. O inseto mais um bolo de aniversário me lembra excepcionalidade. Ok? Essa D7 é muito boa, gente. É muito recomendada. Já me salvou em muitas questões de prova, viu? Adotem. Excepcionalidade por escrito. Escrito fica fácil. Uma pessoa escrevendo, como essa que está aqui, é por escrito. Sob pena, pena, tranquilo, imagem de uma pena, sem grandes problemas. De responsabilidade. Bom, responsabilidade, vamos pensar aqui um pouquinho. Quem tem responsabilidade, geralmente tem muitos afazeres, muitas obrigações, tende a carregar o mundo nas costas, não é mesmo? Pois então, existe uma figura mitológica chamada Atlas, que é um gigante que carrega o mundo literalmente nas costas. E é essa imagem que eu sugiro para vocês para adotarem para a ideia de responsabilidade. O gigante que carrega o mundo nas costas. Por quê? Porque quem tem responsabilidade tende a carregar muitas funções nas costas. Pegaram a ideia? Essa é a imagem que eu sugiro para vocês. Responsabilidade
disciplinar. Já usamos em outra súmula para a ideia de disciplina e vamos usar a mesma ideia aqui para disciplinar. Qual foi a imagem que adotamos naquela época? Um soldado fazendo continência, por quê? Porque o soldado geralmente tem que ter disciplina, tem obediência, tem hierarquia, enfim. E colocamos um D na frente. Então permanece aqui a ideia de disciplinar com essa imagem. E civil? Bom, civil me lembra civis. E quem são os civis? Bom, gente, as pessoas que nós vemos nas ruas todos os dias, ou que nós víamos, né, antes da pandemia. Que são quem? É um sorveteiro que vende um sorvete para uma criança, é um estudante que está indo para a escola, é o menino que está indo de bicicleta para o serviço. Esses são todos civis, não é mesmo? Pois então, esse conjunto de pessoas me lembra a ideia de civil. E penal? Bom, penal vem logo na cabeça a ideia de um crime, não é mesmo? Ah, Elaine, pode não ser crime, pode ser contravenção penal. Ah, tá bom, não vamos entrar nesses níveis de particularidades, mas de modo geral, entendemos que alguém cometeu um crime ou contravenção penal. Mas para isso, então, pegamos a ideia de uma imagem, uma cena de um crime. Isso vem a ideia de penal na cabeça, não vem? E do agente, essa responsabilidade toda disciplinar, civil e penal do agente. Adotamos então a ideia de um agente. Agora aquele sobretudo com a lupa investigando? Pois então, essa mesma ideia que vamos adotar para agente, ok? Responsabilidade do agente ou, dispensa comentários, não sou Melo Miguinho com alto-falante, autoridade. Bom, existem muitas imagens que podemos usar aqui para autoridade. A imagem que estou adotando aqui, que eu sugiro para vocês, é a ideia de um xerife. Um xerife do Velho Oeste? Então, ele era uma autoridade. Portanto, a autoridade é representada aqui por um xerife. Óbvio, vocês podem trocar qualquer outra imagem que vocês queiram, só uma sugestão, certo? E nulidade. Bom, nulidade, a primeira palavra que me vem aqui parecida é nu. Então, a pessoa nua. Para fins politicamente corretos, não vou colocar a imagem de uma pessoa nua, por óbvio. Mas vamos adotar então aqui o símbolo de uma estátua nua, ok? Então, a estátua. Mas nós temos o idade no final. Então, de novo, nós usamos o mesmo artifício do bolo de aniversário para lembrar da idade. Então, uma estátua nua mais um bolo de aniversário nos remete à ideia de nulidade, certo? Nulidade de quê? Nulidade da prisão. Prisão tranquila. Imaginem uma prisão normal, como essa imagem aqui, e tá tudo certo. Ou, de novo, nosso amigo, ato processual. Ato já é um velho conhecido nosso também. Vamos adotar aqui a ideia de uma lata de atum. E processual, a ideia daquela linha de produção, lembra? Porque processo é uma série de atos concatenados visando algo fim. Então, é a mesma ideia. A imagem de uma linha de produção remete à ideia de processo. Então, ato processual. A que se refere? Bom, aqui vamos ter que dar uma forçadinha também de novo. A que se refere remete à referência. Qual a palavra parecida com referência? Reverência. Reverência é aquele cumprimento que os lutadores fazem antes de lutar? Então, é aquela ideia de alguém fazendo uma reverência. Ah, mas se eu colocar só isso, não vou lembrar de referência, né? De fato, vamos ter que dar uma correçãozinha de curso aqui. Qual seria essa correçãozinha de curso? Quando nós falamos a que se refere, quer dizer que é algo que está relacionado a alguma outra coisa, algo que está vinculado a alguma outra coisa, algo que está ligado a alguma outra coisa. Então, se eu pegar junto com a ideia do homenzinho fazendo a reverência, colocar uma imagem de uma pessoa ligando para outra, eu reforço que, apesar da palavra ser parecida com reverência, a ideia é de ligação, portanto, referência. Pegado? Sem prejuízo. Bom, gente, prejuízo para mim é perder dinheiro, não é? Para vocês também? Imagino para vocês também. Perder dinheiro. Perder dinheiro é queimar dinheiro, por exemplo. Gastar com coisas que não precisam. Então, queimar dinheiro. Essa é a ideia de prejuízo. Só que aqui na súmula, a ideia é sem prejuízo. Sem prejuízo, eu tenho uma ideia negativa. Então, eu vou colocar como nós já usamos em outras vezes também, toda vez que eu tenho a ideia de uma negação, eu coloco um X vermelho em cima do símbolo. Portanto, esse daqui é sem prejuízo, ok?
Então, responsabilidade, já comentamos, nosso gigante com o mundo nas costas. Responsabilidade civil, de novo, nossos civis. O homenzinho vendendo sorvete para a menininha, o estudante indo para a escola, o menininho indo de bicicleta para o serviço, não é? Civis do Estado. Estado, vamos fazer aqui uma ideia genérica. Então, qual é a imagem que vamos usar aqui? O mapa do Brasil, com a bandeira do Brasil. Então, representa pra gente a ideia de Estado, uma coisa mais genérica vinculada ao país, ok? Com isso, terminamos todas as imagens da súmula vinculante número 11. Essa súmula é bem compridinho, mas eu reforço mais uma vez que ela é muito importante, cai direto em provas, estudem direitinho, não vão se arrepender. Vamos à nossa animação? E aí, conseguiram lembrar de todas as imagens da animação? Eu sei, é uma súmula meio compridinha mesmo, e é normal se não conseguirem se lembrar de todas, tá? Isso vai se corrigindo com as revisões periódicas. Súmula muito importante. Vou falar mais uma vez, mas é bem na coisa de vocês. Importantíssima. Estudem direitinho, porque cai muito em provas e vai cair na sua também. Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!